Graças e paz, amada igreja. É um prazer retornar a essa casa. Se eu não estou errado, foi no dia 7 de setembro de 2010, aniversário da igreja, que eu tive a oportunidade de pregar aqui. E hoje estou de volta com esse convite aí, nosso colega, irmão, pastor dessa igreja, que tem trabalhado bastante. E a gente tem visto o sucesso do ministério e da missão de Deus através da vida do pastor Neilson. Eu estou acompanhado da minha esposa, Cristiane, está ali. Ela tem sido minha auxiliadora, minha ajudadora há quase 22 anos. Estamos aí cada vez mais bonitos, porque um cuida do outro, né? Ele está rindo porque concorda, não é isso? É muito bom ser cuidado por elas. Vocês concordam comigo, homens? O homem é dependente da mulher desde que nasce. Casa continua dependente. O que a mãe não consegue educar, a mulher termina o trabalho, né? Dizem que eu fiquei mais bonito depois que casei, né? Não sei se é porque o pessoal gosta de mim, mas ela tem sido minha ajudadora, minha auxiliadora. E ainda tem que ser minha pastora, tem que cuidar de mim. Louvado seja Deus pela vida dela. Mateus, meu filho, a juventude conhece, está a serviço do Senhor também, tocando em sua igreja. E minha filhinha caçula Alice, que está envolvida lá na educação cristã, no departamento dessa igreja. Eu fico a pensar, todas as vezes que eu sou convidado para pregar numa igreja, da onde eu não conheço a realidade eclesiástica, da onde eu não conheço as vidas, as histórias. Então, para o pastor que dirige há quase, ou 30 anos, não é isso, pastor? Conhece muitas histórias, já viu muita gente nascer, apresentou essa criança, daqui a pouco batiza essa criança, daqui a pouco casa essa criança. Então, são 30 anos de história. Então, ele tem material bastante relevante das histórias, das biografias de cada vida. E conhece a realidade do cotidiano no choque da vida da igreja. E eu falei, o que eu posso trazer para os irmãos nesta manhã? Porque eu creio que cada um de vocês não veio aqui porque o dia está bonito. Veio na expectativa de louvar e bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele fez na sua vida. E veio também ouvir e receber as instruções de Deus para o habilitar, para ter uma vida cristã. E eu quero trocar esse termo que a gente usa sempre, a vida cristã. Porque na realidade nós devemos vir à igreja para receber informações de Deus, instruções de Deus, no discipulado da igreja, que é através da escola bíblica, da escola de educação, ou do púlpito da igreja, através da voz do pastor, que tem a nobre missão de transmitir os conhecimentos do coração de Deus ao conhecimento do coração de cada vida. Nós muitas vezes fragmentamos a nossa vida, ou seja, ore pela minha vida profissional, ore pela minha vida familiar, ore para a minha vida financeira, ore pela minha vida sentimental. Aqueles que querem casar fragmentam a vida, mas na realidade nós somos inteiros. Por isso veio a palavra íntegro, de integridade. Nós precisamos buscar na palavra a melhor maneira de ser cristão. Muitas vezes falamos, quero ter uma vida cristã, mas nós precisamos ter uma maneira cristã de viver, em todos os segmentos da nossa vida. O nosso país ultimamente tem tido como temas, o tempo todo, a busca de poder, a disputa de poder. E eu quero falar de algo que deveria ser peculiar da igreja de Cristo. Nós, como servos de Cristo, devemos abrir mão do poder para termos o poder de evangelizar e de proclamar o evangelho a toda criatura. Eu quero falar nesta manhã sobre algo que é assunto de preocupação ou de
investimento de vida de qualquer obreiro de Deus que tem a responsabilidade de ministrar, cuidar, pastorear e formar vidas para o reino de Deus. Eu convido você nesta manhã a abrir a sua Bíblia em Atos. Os irmãos sabem que foi Lucas que escreveu, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E segundo alguns teólogos, Atos é o segundo volume do livro que Lucas escreveu. Atos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá, que eu não estou ouvindo um pouco o retorno, então dá a impressão que eu estou falando baixo. Mas se estiver falando muito baixo, vocês fazem assim. Se eu estiver falando muito alto, vocês fazem assim. Fechado? Combinado? E se não estiver aguentando mais, faz assim, ó. Tá bom? Atos. Eu quero ler somente o verso 8 de Atos. Todos aí acessaram e abriram suas Bíblias. Diz assim: mas recebereis, palavra do nosso Senhor, já ressurreto, depois de ter ressurgido entre os mortos, aparece por 40 dias na presença dos primeiros discípulos, dos seus amados discípulos, e começa a ensinar, começa a falar sobre as coisas do reino, dá instrução para eles permanecerem em Jerusalém. E aí o fragmento desse texto histórico da biografia de Cristo, porque Lucas registra a biografia dos atos de Cristo, e Atos registra a biografia dos atos de Cristo através da igreja. Repetindo, em Lucas, o escritor registra os atos de Cristo, e em Atos, o escritor registra os atos de Cristo através da igreja. E para que a igreja reproduza, multiplica, seja continuadora dos atos de Jesus Cristo, da missão de Deus confiada a Jesus, e Jesus confiando a missão de Deus à igreja, precisamos disso aqui, que é o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero meditar à luz do texto, à luz daquilo que Deus colocou em nosso coração sobre o tema, o poder de quem abriu mão do poder. Você tem lutado por poder? Então abra mão do poder para que você tenha poder. Porque você é instrumento, você é canal, você é ferramenta poderosa nas mãos de um Deus poderoso. Vamos orar nesse instante, mas antes da minha oração, ore por você. Eu sei que é difícil fazer um checklist aí, né, um diagnóstico preciso de como está a sua maneira cristã de viver. Você que é templo do Espírito Santo, é municiado com o poder do Espírito Santo, para testemunhar de um Deus Santo que confiou a você essa nobre e árdua e poderosa missão de reproduzir os atos de Cristo através da sua vida. Isso é ímpar, isso é maravilhoso. Eu gostaria que você nesse momento olhasse um pouquinho para dentro de você. Qual é ou qual tem sido a motivação de você ser discípulo de Cristo? Feche os seus olhos, ore com Deus e depois eu farei a minha oração. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra e debruçados nela. Como servo Teu, eu tenho uma grande expectativa de conseguir, ó Deus, comunicar a Tua Palavra nesta manhã. Por isso, ilumina a minha mente, meu coração, os meus lábios, unge a minha vida com o Teu poder, Senhor. Porque sem o Senhor nada posso fazer. Ilumine também mentes e corações, ó Deus, daqueles Teus servos que estão aqui para Te adorar, que santificaram, separaram essa manhã de domingo para ouvir a Tua voz na instrumentalidade da Tua igreja. Use-nos, ó Deus, mediante o Teu poder, mediante os Teus ricos e perfeitos propósitos na medida certa, em nome de Jesus.
Amém. John Stott, certa vez, disse: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. E a mesma ordem precisa ser observada hoje. Antes de sairmos para o mundo, antes de Jesus mandar cada um de nós para o mundo, Ele manda o Espírito Santo para a nossa vida. Meus irmãos, a minha proposta nessa manhã é conduzir você, que é um perseverante e insistente ouvinte da palavra de Deus, a uma reflexão sincera e profunda sobre o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo é ministério de poder. Falar de Jesus Cristo não é falar o que Jesus fez com você. Falar e testemunhar de Jesus Cristo não é dizer qual foi o milagre que Jesus fez em você. E um exemplo claro e de um texto comprobatório daquilo que eu estou afirmando nesta manhã, quando Jesus, no capítulo 9 de João, se encontra com um cego de nascença, e ali ele é questionado pelos fariseus e escribas sobre quem tinha feito aquele milagre sobre a vida dele, porque existia uma cultura religiosa de que toda pessoa cega de nascença era um amaldiçoado por Deus, e só Deus tinha autoridade para curar quem de fato estava cometido de uma enfermidade. Então os fariseus iam aferir de fato se foi o Messias prometido, e assim aquele homem foi curado e pesquisado, aferido, questionado, interrogado, e ele simplesmente disse o seguinte: tudo que sei é que eu era cego e agora vejo. Então esse homem, este cego, ele não tinha o poder do Espírito Santo para pregar e testemunhar do Evangelho. Eu quero destacar e pensar aqui do texto a palavra poder. A palavra poder no grego ela tem duas definições: exousia, que é o poder no sentido de governo e autoridade, ou seja, um poder político, um poder de articulação, um poder de manejo. Mas a palavra poder aqui que Jesus cita, e o biógrafo Lucas registra no grego koine, que é o grego original do texto, é dunamis, ou seja, é um poder que vem do Espírito, um poder espiritual, pessoal e moral, onde a fonte deste poder é oriundo, é nascente do Espírito Santo. Então a igreja, ela é municiada desse poder espiritual, desse poder moral, desse poder pessoal, e é somente assim que a igreja pode reproduzir. Porque as igrejas estão cheias de pessoas pensando felicidade, com o pires na mão, procurando felicidade, mas não têm procurado um compromisso com o Deus do poder. E nesta manhã eu quero trabalhar nessa questão. Então a promessa de Cristo, exposta no verso 8, eu quero destacar 3 palavras. Ele diz que nós, como discípulos, receberíamos o poder quando o Espírito entrar dentro de nós. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos nos encher do Espírito. Para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito? Para que possamos ser testemunha deste Evangelho maravilhoso. Então essa promessa de Jesus, exposta no verso 8, diz que os discípulos iriam receber o poder, e onde a fonte desse poder é o Espírito Santo, para usar esse poder no testemunho, ou seja, reproduzir Cristo aonde os discípulos fossem. Até os confins da terra, diz ele. Isto é onde devemos ir, aonde tiver gente. Onde tiver gente precisando de gente, Deus usa pessoas disponíveis. Então, meus irmãos, o que esse texto tem a ver com a igreja atual, com a igreja contemporânea que somos nós? Esse tipo de evangelho não é agradável. Esse tipo de evangelho de doar. A palavra testemunho no grego também tem o sentido de ser mártir, de doar a vida a ponto de morrer em nome de Jesus. Os irmãos conhecem a história da igreja, quantos homens e mulheres e famílias por inteiros
pereceram porque tinham a convicção e tinham o poder. E o primeiro mártir da igreja está lá em Atos, Estevão. Ele morreu em paz porque ele estava no poder do Espírito Santo. Esse tipo de evangelho, esse tipo de mensagem, esse tipo de militância tem esvaziado muitas igrejas. Sabe por quê? Porque para ser igreja é preciso, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo. As pessoas têm brigado pelos seus direitos o tempo todo. E muitas vezes as pessoas têm ensinado a igreja de forma errônea que devemos reivindicar as bênçãos ao nosso Deus, aquilo que Ele prometeu. Mas o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Ser testemunha do Evangelho é compartilhar de seus bens com os necessitados, é virar a outra face, é perdoar os imperdoáveis, é amar os odiados, excluídos e marginalizados, é restituir o que subtraiu. E esse irmão lembra muito bem de Zaqueu. Zaqueu, os irmãos sabem, quando ele conheceu de fato Jesus, ele fez uma proposta, o quê? Devolver tudo aquilo que ele tinha subtraído. É servir, é amar incondicionalmente. Refletindo sobre esse uso do poder, nós já temos o poder, nós vamos testemunhar. Testemunhar não é dizer o que Cristo fez com você, mas é reproduzir Cristo através da sua vida em qualquer lugar. E testemunhar Jesus não é apenas dizer o que Jesus fez em minha vida, é ser uma expressão da pessoa de Jesus. Já pararam para pensar? Ser uma expressão de Jesus. É viver de tal maneira que as pessoas vejam Jesus em mim. Historicamente, isto pode ser comprovado quando os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez de quê? De cristão, pequenos cristos. Nós, igreja de Cristo, nós, discípulos de Cristo, somos pequenos cristãos. Isso, de fato, é a forma de testemunharmos da palavra de Deus. E para ser confundido, meus irmãos, com Jesus Cristo, é ser como Ele. É ser de fato, ser um pequeno Cristo, isto é, testemunhar dele. Por isso que eu introduzi a minha fala nesta manhã, que nós precisamos não ter uma vida cristã, mas ter uma maneira cristã de viver. E ter uma maneira cristã de viver é reproduzir Cristo em qualquer lugar da nossa vida. A teologia hoje tem revisto algumas coisas a respeito de ministério. Muitas vezes a igreja confia a carga do testemunho e do evangelismo ao seu pastor, aos seus líderes. E você é um ministro de Deus em qualquer lugar que você estiver. Você é testemunha viva de Cristo. Você é uma pessoa que foi chamada, santificada e separada para ser vaso de bênção. É assim que cantamos, quero ser um vaso de bênção. Tudo consagro ao Senhor. E ser testemunha de poder de Jesus Cristo é reproduzir Jesus Cristo. É reproduzir Jesus Cristo nos meus relacionamentos, a começar dentro da minha casa. É viver Cristo dentro da minha casa. Se existe alguém que vai dizer que se eu pareço um pouquinho com Jesus, é minha esposa e meus filhos. É reproduzir Jesus Cristo na minha liderança como chefe do trabalho, como professor, como ser social. O grande problema é que a religião ela tem sufocado essa missão nobre que você e eu temos de testemunharmos do Evangelho. A minha vida tem que ser como um perfume que exala a beleza, o perfume, os atos, a forma de Cristo, na maneira de conversar, na maneira de conduzir uma conversa, na maneira de conduzir um negócio, na maneira de ensinar o filho, na maneira de se relacionar com o cônjuge. Isso é testemunhar de Cristo. A igreja de Cristo ela tem um poder tremendo, é o poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. E muitas vezes abrimos mão desse poder do Espírito Santo para buscarmos outros tipos de poder, o poder da influência, o poder da logística, o poder
monetário e econômico, mas esquecemos de buscar o poder do Espírito Santo. E o grande desejo do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, é se multiplicar através de mim, através de você, através de nós. Primeiro nós somos aprendizes, depois somos imitadores e aos poucos somos transformados até que Ele mesmo, Jesus, comece a viver em nós e ser manifestado por meio de nós. A minha pergunta o tempo todo, não sei se é assim com você, eu sou uma pessoa altamente inconformada com algumas coisas em mim. Eu tenho 54 anos, nasci em 62, anote a data aí para me mandar um presente, 4 de abril de 1962. 54 anos, apresentado na igreja, vivi na igreja, batizado, ordenado por essa mesma igreja. E a minha pergunta é: para que tudo isso? Qual o objetivo disto? Como você tem servido a causa de Deus, como homem, como pastor, como pai, como marido, como profissional? Será que as pessoas têm visto Cristo em mim? Será que eu tenho realmente, de fato, o poder do Espírito Santo para articular com a minha vida a grande mensagem de transformação que Deus fez em mim? O meu incômodo, meus irmãos, não é igreja cheia, igreja vazia. O meu incômodo são vidas vazias de Deus. Então eu queria, após essa rápida provocação, traçando algumas características do texto, nestes 6, 7 minutos que me restam, dizer como colocar isso em prática. Então, se eu sou igreja, se eu sou membro desta igreja, sou membro do corpo desta igreja, o meu Senhor, da mesma forma que prometeu que eu receberia o poder do Espírito Santo, hoje eu também sou igreja, sou discípulo dele e tenho o poder do Espírito Santo. Para que isso? Com o lado prático disso, como é que eu irei desenvolver essa reflexão? Porque nós estamos aqui nessa reflexão, nós estamos estendendo o nosso conhecimento. Agora, quando saímos desse templo, desta logística, desse local aqui para o choque da vida, para o meu lar, para o meu serviço, para os meus relacionamentos, talvez até para os meus problemas, como é que eu vou levar essa reflexão, essa extensão do assunto? Como eu vou me aprofundar agora nesse assunto no choque da vida? Eu queria pontuar, não tenho tempo para dissecar sobre cada ponto, mas eu queria salientá-los para que vocês refletissem sobre isso. Como tem sido a minha maneira cristã de viver com o poder que habita em mim, que é o poder do Espírito Santo. O que é ser de fato pequeno Cristo? O que é ser de fato a imitação de Cristo? Primeiro, é ser transformado gradativamente pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo. Somos obcecados por tantas coisas, e nós, principalmente nós que vivemos nesse mundo capitalista, nesse mundo onde você é importante pelo que tem, pelo que é, ninguém te pergunta o que você faz, né? A primeira pergunta que as pessoas, quando te conhecem: o que você faz? Qual é a sua ocupação? Esses dias eu estava lendo, pastor, eu gosto muito da área de recursos humanos, eu estava lendo uma página de recursos humanos, onde o diretor de uma empresa, e ele omitiu a empresa e o nome dele, qual é o último teste? Qual é o último teste que ele faz para o seu executivo para fazer parte do seu staff? Ele convida o seu futuro executivo para almoçar fora. E observa a maneira como ele trata o garçom. Porque ele está preocupado com um profissional que sabe lidar com o ser humano, que sabe respeitar o ser humano. Então, meus irmãos, é isso que Jesus quer da minha vida. É que eu seja gradativamente transformado pelo Espírito Santo. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, as pessoas vão notar algo diferente em mim. Não porque eu sou louro, ou porque eu sou claro, ou porque eu sou bonito, ou porque eu sou feio, porque eu tenho um poder financeiro, monetário, um status quo, mas é porque existe humanidade em minha vida. E Cristo, além de ter morrido para me salvar,
para vencer a morte em meu lugar, para perdoar meus pecados. Também Jesus Cristo veio trazer humanidade no lugar aonde o pecado tem desumanizado. Quando você entra no poder do Espírito Santo para testemunhar uma casa que não tem humanidade, essa casa começa a ter humanidade. Quando uma relação conjugal começa a deteriorar, é porque não tem humanidade. Quando Cristo entra, existe humanidade nesse relacionamento, existe humanidade na minha relação com meus filhos, existe humanidade com a minha relação com o meu empregador e com o meu empregado, existe humanidade com o meu próximo, existe uma nova maneira de ver o mundo, de ver o próximo. É isso que Jesus faz no poder do Espírito Santo. Ele gradativamente vai moldando a minha vida à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, qual tem sido a sua obsessão até hoje? Ser como Cristo? Ou ser como as personalidades que nós temos visto aí? Há muito tempo, há mais de 24 anos, eu tinha o desejo de ser muito bem sucedido. Mas na realidade, para mim, ser bem sucedido hoje é ser a imagem e semelhança de Cristo. É essa que tem que ser a nossa ambição. Eu posso ter um ministério glorioso, como a gente chama no seminário. Eu posso ter muitos ouvintes e até que me ovacionem, que até após o culto, até peçam para tirar uma foto comigo. Isso é em vão. Eu quero ser visto por Jesus. Eu quero ser visto por Deus como alguém que o obedece, como alguém que está com a obsessão de ser a semelhança de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é viver para somente fazer a vontade de Jesus Cristo. É abandonar o egocentrismo para se identificar com a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo em sua totalidade. É se relacionar com a vida crendo que todas as circunstâncias podem ser usadas por Deus para nos fazer iguais a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, diz que tudo coopera para o bem daqueles que pertencem ao Senhor. O degrau difícil da fé de pisar. Nós temos o degrau da cura, o degrau da prosperidade, o degrau da casa própria, mas o degrau de que tudo contribui para o bem daqueles que pertencem ao Senhor. E quando, creio eu, que Deus permite que algumas coisas ocorram na nossa vida, é para nos lapidar, é para nos forjar ao caráter de Cristo. Ser de fato cristão é descansar nas promessas divinas, é confiar no caráter de Deus, é se submeter aos propósitos dele. Quando Jesus, na oração modelo, diz Pai Nosso, a palavra em aramaico é Abba, e não é nem papai nem pai, é o balbuciar de uma criança que não sabe nem falar a palavra papai, papa, pá, papá. Confiar no caráter de Deus é se lançar nos braços de Deus, como Jesus fez. Eu não sei em que área da sua vida, eu não sei que momento histórico da sua vida, você precisa ser de fato cristão, precisa ser de fato imitador de Cristo, em se lançar nos braços do Senhor, crendo que o Senhor cuidará de ti. Cuidará da sua relação conjugal, cuidará da sua relação com seus filhos, cuidará da sua relação no seu mundo corporativo, cuidará da sua relação com o seu irmão mais próximo. É descansar nas promessas divinas. Como é difícil descansar nas promessas divinas. Como é difícil pisar nesse degrau da fé, que tudo coopera para o bem daqueles que pertencem ao Senhor. Ser cristão de fato, amados irmãos, é viver em absoluta submissão de Jesus Cristo. E por fim, ser de fato cristão é andar nos passos de Jesus, praticando tudo o que Ele ensinou. Aí você me pergunta, onde está o resumo do caráter de Cristo? Mateus capítulo 5, 6
e 7, Sermão da Montanha. Ali nesse Sermão da Montanha, Jesus Cristo consegue aos seus discípulos transmitir tudo o que Ele é. Ele pega toda a lei, os 10 mandamentos, Ele traz para o choque da vida. E muitas vezes nós olhamos e achamos que o caminho estreito, que muitos não querem peregrinar, é para você, meu irmão, ver o Marcos andando no caminho estreito. Muitas vezes trabalhamos e gastamos energia para que a igreja veja eu no caminho estreito. Mas na realidade, nós temos que trabalhar, nós temos que vigiar e orar para que Deus veja você andando no caminho estreito. Certa vez me fizeram uma proposta indecente financeira para levar vantagem financeira. E aquilo realmente me deixou muito triste. Eu estava num momento de muita dificuldade. E a primeira coisa que eu falei para aquele cidadão que me ofereceu aquela proposta indecente: eu não tenho medo da Polícia Federal, eu não tenho medo da Receita, o meu temor é do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Agora vocês falam assim: o Marcos é melhor do que eu? Não. Eu sou igualzinho a todos, ou até pior do que alguns. Mas a minha preocupação hoje, nessa manhã, é corresponder a esta confiança que Jesus me confiou, essa responsabilidade que Ele deixou em meus braços, na minha vida, na minha maneira cristã de viver. Hoje eu me preocupo em fazer a vontade de Deus. É a melhor maneira de fazer a vontade de Deus se cumprir na minha vida: eu ouvi-lo, obedecê-lo, vigiar e orar. E a minha oração nesta manhã para essa igreja é que ela de fato entenda o que é testemunhar no poder do Espírito Santo. Que a sua vida seja uma mensagem contínua aonde você estiver. E nesta hora eu quero convidar você a rededicar a sua vida ao Senhor. Existe um cântico no qual o nosso ministro de música, ele irá dirigir, que fala sobre isso. Consagração de vida. É um pequeno hino, mas de uma letra muito profunda. Mas a minha oração é que você cante alinhando a sua voz, a sua emoção, com um compromisso com esse Jesus que te comissionou para levar o Evangelho a toda a criatura. Por isso Ele disse lá em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Ensinar ali é demonstrar, exemplificar aquilo que o Senhor Jesus ensinou. O que o Senhor te ensinou, exemplifique com a sua vida e rededique a sua vida ao Senhor nesta manhã. Vocês jovens, meninos que estão crescendo na igreja, pense com muito carinho sobre isso que o Senhor falou através da exposição e aplicação da palavra de Deus. Deus nos chamou para o ministério de poder, mas no poder do Espírito Santo. Que possamos testemunhar realmente o que o Senhor Jesus Cristo fez em minha vida. Faça isso com a sua vida. Vamos cantar essa bela canção. Você quer se colocar de pé, por favor? Trabalhar por Jesus, por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver.
Agradecemos a Deus a palavra que nos foi trazida. Quero convidá-los que puderem almoçar conosco, mas eu gostaria de partilhar da minha alegria. Eu fico muito feliz quando um membro do meu rebanho é honrado. E essa semana a irmã Heloísa foi honrada, foi agraciada com a medalha Ministro Celso Furtado, por serviço prestado na área de economia. Que Deus possa abençoá-la por isso. Isso me traz alegria ao coração. E assim é desde uma conquista de um supletivo até a formação de um outro curso. Eu fico muito alegre pela vitória dos irmãos. Os irmãos sabem disso, quem convive comigo sabe disso. Oremos. Pai, a nossa gratidão, mas ao mesmo tempo nos colocamos diante do desafio de vivermos uma vida em Cristo, para Cristo, através de Cristo, refletindo Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo possam ser presentes em nossas vidas, agora e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe. Obrigado pela presença mais uma vez.